Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra do Senhor. Estudo de hoje, Deus revela a si mesmo. Vamos entender isso na Bíblia, amém? Muito bom. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo maná. Em primeiro lugar, pelo dia que Ele nos deu, né? Depois, pelo maná, o pão de cada dia. Tá bom? Vamos lá. Bendito Senhor nosso Deus. Graças te damos por mais esse dia de vida e pelo pão de cada dia que o Senhor derrama sobre as nossas casas. Nos abençoa, Senhor, neste momento, com as tuas santas palavras abertas. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, meus irmãos, para compreendê-las. Muito obrigado pela tua paciência conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bom, vamos lá. Muito bem. Deus revela a si mesmo. Deus se revela a si mesmo. Deus, revela e cede também a revelação dele, e a iniciativa sempre a Deus. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que faz isso, tá? Assim aconteceu lá no Jardim do Éden, lembra? Deus, na variação do dia ali, ao pôr do sol, buscou indo no Jardim do Éden, Ele procurou por Adão, dizendo: Adão, onde você está? É Deus que toma a iniciativa, tá? Era Deus que buscava Adão naquela hora ali, tá? Deus buscava o pecador, Adão já tinha pecado, Abra sua Bíblia aí para nós ver. Deus revela a si mesmo. Êxodo 34, versículo 1, Nós vamos ler aqui, versículo 1. Até o 28 aí nós vamos fazendo compassivamente, tá bom? Êxodo 34, versículo 1 fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Aqui Deus estava falando com ele dos 10 mandamentos. Moisés quebrou quando viu o povo ali adorando o bezerro de ouro e fazendo festa. Então Deus falou para ele: traga de novo. E vou escrever os mesmos mandamentos de novo. E Deus falou ainda: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresente a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça, em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado, se apresente de frente dele. Deus estava dizendo, E aí, lavrou, pois Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor ordenara a ele, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor, tendo o Senhor descido na nuvem ali, esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E, passando o Senhor por diante dele, clamou. Moisés, clamou: Senhor, Senhor, quando o Senhor passou diante dele. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa iniquidades, as transgressões e o pecado, ainda que o não inocente ou culpado, e visita
a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Queridos, veja bem aqui, ó. Aqui, né, nas primeiras 2 tábuas de pedra, Deus escreveu os 10 mandamentos. Mas Moisés quebrou, nós sabemos disso. E Deus escreveu de novo, com os próprios dedos dele, tá? Quando Moisés viu o povo ali dançando e adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas, mas Deus escreveu de novo. Quando você olha no verso 6 que nós vemos, aqui mostra o caráter de Deus. Sabia o verso 6? Mostra o caráter de Deus, né? O que é a glória de Deus, né, irmãos? Quantas coisas tem aqui, né? Que ele mostrou aqui, ó. Né? Quantas coisas tem o caráter de Deus, né, queridos? Ó. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Olha aqui como que é o caráter de Deus. Deus compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, né? Grande misericórdia e fidelidade. Veja quanta glória. Veja como que Deus é maravilhoso, né? E aí continua, né? Que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e as transgressões, o pecado, e ainda inocenta o culpado, visita a iniquidade dos pais dos filhos, nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Queridos, quanta qualidade! Deus revela-se a si mesmo, né? Então, nós vemos aqui o caráter de Deus, nesse capítulo 6 e capítulo 7. O verso 8 aí, né, fala assim, ó: E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou a Deus. Na hora. Amados, aqui, esse versículo 8, diz que quando Moisés contemplou a glória de Deus, o que Moisés fez? No versículo 8, Moisés adorou a Deus. A Deus, né? Nós não somos nada. Essa que é a verdade, viu, queridos? Nós somos um pó, né? Mas Deus é o Criador e Ele se revela a você, sabia? Nós não somos nada, somos um pó e Deus se revela a você. O verso 9, na Bíblia, de Êxodo 34, fala assim: E disse o Senhor: Se agora achei graça aos teus olhos, né? Moisés está dizendo aqui, né? Moisés. E disse ao Senhor: Se agora eu achei graças aos teus olhos, segue-me em nosso meio, conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés estava dizendo ao Senhor: sem o Senhor nós não vamos sair daqui. Tá? Veja que novamente Moisés insistindo que Deus acompanhasse. Não iremos sem a tua presença. Tá? Veja aqui Moisés intercedendo também pelo povo novamente. Por isso que Deus amava ele, né, irmãos? Né? Agora, o verso 12 fala assim: ó, abstente de fazer, né, aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejais por ciladas. O que Deus estava querendo dizer aqui nesse verso, queridos? Né? O que Deus estava querendo dizer aqui nesse verso? Veja aqui que a exigência de Deus aqui, Deus não queria, Deus não quer, essa que é a verdade, jugo desigual. Deus não quer isso. Casamento do ímpio com casamento com um santo. Que vai casar uma mulher santa de Deus, que segue a Deus, com um homem ímpio. Deus não quer um jugo desigual. Isso não vai dar certo.
tá? Queridos, não há união entre o bem e o mal. Essa aqui é a verdade. Tá? Uma laranja podre contamina todo o cesto, queridos. Eu conheço uma irmã que já casou 3 vezes na igreja, que não era homens da igreja, e se separou. E vive tanto ela na prostituição, casando e casando e casando, né? Como a família passando a mão na cabeça. Pai e a mãe. Você está entendendo? Um jugo desigual, queridos. Não combina. Deus aqui nesse verso aqui, ele não queria que isso acontecesse. Por isso que ele fala para Moisés. Né? Por isso que ele fala aqui para Moisés, queridos. Né? Disse o Senhor, agora achei graças a teus olhos, segue-me em nosso meio, conosco, porque este povo é duro a servir, Moisés falou para ele. Mas Deus deu um recado para ele não se misturar com o povo, para não se perder, que nem nós lemos aqui. Deus não queria isso. Deus não quer, na verdade. Tá? Meu querido irmão, o verso 12 aqui, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por ciladas. Verso 13, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso ele é. Olha aqui o paganismo tem que ser destruído, como está no verso 13 aí, né? O paganismo tem que ser destruído. O verso 15 fala, para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que, olha só, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhe sacrificando alguém, te convide e comas dos seus sacrifícios. Deus falou para ele. Você está entendendo, queridos? O que Deus está dizendo? E o verso 16, Deus fala assim, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, faça que também os teus filhos se prostituam com os deuses deles. Não farás para ti deuses fundidos. Deus está dando um recado. Não se misture, não deixa que os filhos de Deus se misturem com esse povo ímpio. Aqui você vê o jugo, né? O jugo desigual, o casamento que não pode ser abençoado por Deus, porque é Deus que está dando um recado para ele. O verso 18 e 19 fala assim, ó, verso 18 e 19, né? Que nós lemos aí, né? De Êxodo 34, verso 18 e 19. Guardarás as festas dos pães asmos, né? Deus fala para ele. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saísse do Egito. Deus dando um recado para ele, né? Claramente para ele, para Moisés, que ele, né, separasse esses 2 dias. Eu vou ler o verso 19 também, que fala assim, ó, todo o que quebra a madre é meu também, de todo o teu gado, sendo o macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas.
Muito bem. Fala que os primogênitos aqui Deus está falando, que os animais primogênitos pertenciam a Deus, como também os primogênitos dos filhos, Deus está falando. Tá? No final do verso 20 aí, fala, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Você quer ver? Ó, verso 20. O jumento, porém, que abrir a madre, rogar-te com cordeiro, mas se não resgatares, será denucado. Remirás todos os primogênitos dos teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Verso 20. No finalzinho aí, verso 20. Né? Fala, ninguém aparecerá de mãos vazias. Mas 3 ocasiões anuais em que o povo comparecia diante de Deus, não podia comparecer com as mãos vazias, tá? Deveria trazer as suas ofertas, tá? Que é o verso 21 aí. 6 dias trabalhará, mas no 7º dia descansará, né? Olha o que Deus fala aqui, né? Deus fala, descansará, né? Na ruptura e nos dias de sábado, né? Deus fala aqui, né? Isso aqui está referindo ao sábado, né? 6 dias trabalhará, mas no 7º dia descansará. Na rodura e na cega. O que fala aqui? Verso 20. Vamos ver? Aqui, ó. Verso 20. Né? É isso. Nós estamos lendo, né? É isso aí. Fala para não vir de mãos vazias, né? E é o verso 21. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia, né, descansará, quer na arradura, quer na cega, ou seja, quer na lavoura, né? Deus fala para ele, ou na ceifa também, né? Queridos, 7 dias da semana que Deus fala aqui é o sábado do Senhor. Porque o verso 22 fala para guardar as festas da semana, ou seja, 7 semanas, que era de 49 dias. Aí existia, então, a festa, né, do 50º dia, que era a festa da Pentecoste. Queridos, aos 50 dias começava com as festas das primícias. Aí vinha a festa da Pentecoste, tá? Depois vinha a festa da Pentecoste. Então, amados, tudo isso era uma profecia, viu? As festas são profecias. Jesus morreu no dia da Páscoa, né? E ressuscitou no dia das primícias, né? E contaram ali 50 dias. Aí então, né, o santuário celestial foi, né, inaugurado, né? O santuário foi sagrado com a chegada de Jesus ali. Foi inaugurado, foi sagrado ali com a chegada de Jesus. E aí, sabe o que Jesus fez? Derramou, né, o Espírito Santo na festa da Pentecoste, tá? Exatamente após as primícias, que representava a ressurreição de Jesus. As festas, tudo representa Jesus. É profecias. A festa da colheita do fim do ano era a festa do tabernáculo, que também durava 7 dias. A festa da colheita, né, do fim do ano, era a festa dos tabernáculos, que durava 7 dias. O verso 23, veja que 3 vezes no ano, todo homem aparecia na presença de Deus durante as festas da Páscoa, pães asmos e das primícias. Eles, né, compareciam diante de Deus ali, nessas 3 festas. Depois
na festa da Pentecoste, 50 dias após, eles também compareciam diante de Deus também, tá? E depois na festa do Tabernáculos, né, no final do ano, 7 dias da festa, né, era 7 dias também as festas do Tabernáculo, né, vinha as festas da colheita, né? Eles vinham diante de Deus também. Nunca deixava de vir diante de Deus. É por isso que o verso 24, no final, fala: quando subires para parecer 3 vezes no ano diante do Senhor, teu Deus, você tem que aparecer nessas 3 festas durante 3 vezes no ano, diante do teu Deus. O verso 25 fala assim, ó: não oferecerá sangue do meu sacrifício com pão levantado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa, da noite para amanhã. Deus não queria que sobrasse. Fala da Páscoa aqui, né? Que se unia com a festa dos pães asmos e das primícias, viu? A Páscoa. Então, né? O verso 26 fala das primícias, né? Dos primeiros frutos, né? O verso 27 e 28, né? Nós não podemos confundir, né? O verso 28, não foi Moisés quem escreveu os 10 mandamentos, viu, queridos? Tá? Vou ler aqui ele para vocês, ó. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, né? As 10 palavras, os 10 mandamentos. Não podemos confundir aqui que foi Moisés, foi Deus que escreveu, de novo, com o dedo dele, tá? Pela segunda vez, como está em Deuteronômio 10, 4. Viu? Deuteronômio 10, 4 deixa para nós bem claro aqui, viu, queridos? Ó, Deuteronômio 10, 4 fala aqui, ó: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos fará no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor, né, mas deu a mim. Moisés falou: foi o Senhor que deu a mim. Foi o Senhor que escreveu, né? Bíblia mostra a Bíblia. Tá? Não podemos confundir isso. Amados, Moisés subiu no monte Sinai para falar com Deus pela 7ª vez. Nossa, ele subiu tantas vezes assim lá? Sim, queridos. Ele subiu ali 6 vezes antes. Depois ele subiu pela 7ª vez para pegar o 2º mandamento. Os mandamentos que ele tinha quebrado, que Deus escreveu de novo. Que nem nós lemos em Deuteronômio, que foi Deus que escreveu. Tá? Ele subiu ali no Sinai por 7 vezes. Ele, né, na verdade, Moisés, os seguintes textos aí, vai mostrando para nós, que ele foi ao Monte Sinai 6 vezes. Tá? E a 7ª foi essa, quando ele foi buscar lá, levar as tábuas de novo, tá? A primeira aí, que Moisés subiu, você pode ver aí em Êxodo capítulo 19, tá bom? Versículo 3 a 7, tá? A segunda está em Êxodo 19 também, versículo 8 e versículo 14. E a terceira vez, em Êxodo 19 também, capítulo 20 e 25. Versículo 20 e 25, desculpa. E a quarta vez, em Êxodo 20 também, versículo 21 e 23. A quinta vez foi no capítulo 24, do 9, 12 ao 18. Também mostra ali. E vai até o 32, viu? Né? Mostrando aí. Né? E o sexto foi em Êxodo 32, né? Versículo 30 e 31. Moisés começou bem cedo a ir falar com Deus, sabia? Já tinha ido 6 vezes lá em cima no Monte Sinai. E agora era a 7ª vez, quando ele
recebeu a segunda vez os 10 mandamentos. Moisés estava lá com o Senhor. Queridos, informações importantes, né? Queridos, esse 34, versículos 6 e 7, é uma das descrições mais importantes e lindas de quem Deus é. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Bondoso, misericordioso, amoroso, tudo. Compassivo, né? Como que um fiel, né, adora a Deus? Através da Bíblia, né? Como que um fiel é adorado a Deus? Através das Escrituras Sagradas, tá? Um fiel, né, que adora a Deus, ele lê as Escrituras. Veja quando Moisés viu e sentiu a qualidade de Deus, e sentiu a glória também de Deus, e ele sentiu o caráter de Deus, ele se inclinou ali, como nós lemos na Bíblia, e adorou a Deus. Assim somos nós, queridos, tá? Quando nós buscamos a Deus, vamos ver toda a sua bondade e sua misericórdia e seu caráter. Aí nós vamos também se inclinar e adorar, porque ele é amor, ele é bondoso, misericordioso, né? E nós amamos a Deus. Em resposta, tá? Deus nos ama primeiro. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Essa é a resposta. Queridos, a santa lei de Deus é a lei do nosso Pai. Não podemos esquecer isso, tá? A lei do nosso Pai para todos os salvos em Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor. Amados, que lição maravilhosa, hein? Né? Deus se revela a si mesmo. Deus mostra quem Ele é. Deus, ele mostra em Êxodo 34, versículos 6 e 7, como que Ele é. O caráter dele. Moisés, quando viu tudo isso, está escrito na Bíblia que ele se ajoelhou, dobrou seus joelhos e adorou a Deus. Quando você anda nos caminhos do Senhor e segue os preceitos do Senhor, você também, meu querido irmão. Você não tem jeito, todo mundo conhece você. Todo mundo conhece quando uma pessoa segue a Deus. Não tem como não conhecer. Você está entendendo? E aí, sabe o que acontece? A gente tem que pegar e adorar a Deus, se inclinar para Ele e agradecer a Ele. Como Moisés fez. É impossível uma pessoa que segue a Deus para a pessoa de fora não conhecer Ele, não saber que Ele é diferente. Próximo estudo. O rosto resplandecente de Moisés. Vamos entender aqui, para terminar a semana, amanhã, o que aconteceu, né? Será que o seu rosto brilha também? Às vezes brilha sem você perceber, porque Moisés não percebeu que o rosto dele estava brilhando quando ele desceu do monte. Mas o povo que olhava para ele via ele diferente. Assim como Estevão, quando pregava, ali no livro de Atos. O povo viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Às vezes você não percebe. Quando você segue ao Senhor, né? O seu brilho é maior, a luz brilha mais sobre você. Você se torna diferente para outras pessoas. Você entendeu? Vamos ver isso amanhã. O rosto resplandecente de Moisés, amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí, né? Vamos junto, né, nessa caminhada e terminando o estudo amanhã, né, da semana, aí nós
Vamos seguir em frente aí, né? Para que Deus nos ajude a compreender a palavra dele cada vez mais. Tá bom, irmãos? Fica na paz do Senhor e até amanhã. Dá um like, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. Amém? Tchau.